marcamos de eu estar aqui e não foi possível, mas hoje, graças a Deus, podemos estar juntos para louvarmos o nome do nosso Senhor. Estou junto com a minha esposa Beatriz. Se eu ouvir um bebê chorando aí, é o meu bebê, o Israel. Graças a Deus estamos juntos, estamos trabalhando lá na primeira, como evangelista, e se Deus quiser, ano que vem, permitindo o Senhor, estaremos indo também para o seminário. Não é? Irmãos, quero ler convosco uma passagem que se encontra no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, nós estaremos fazendo a leitura de todo este capítulo. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, iremos ler do verso 1 ao verso de número 13. Nos diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nós te louvamos, Deus. Te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Por essa noite em que, como igreja em assembleia solene e santa, Cristo, nós podemos nos reunir, louvar teu nome e ouvir tua palavra. Fala conosco, Jesus, por intermédio do teu Espírito Santo, por intermédio da tua palavra revelada, Cristo. Que ela caia como semente em boa terra em nossos corações, que ela cresça, que ela frutifique, Senhor, frutos de arrependimento. Que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Meu irmão, você já ouviu a expressão chutar cachorro morto? O brasileiro conhece bem essa expressão, não é? É uma típica expressão brasileira que nós temos entre tantas outras, como, por exemplo, mais perdido que cego em tiroteio, ou enxugar gelo, ou tem uma que eu gosto muito, que é tapar o sol com a peneira. Obviamente que quando nós usamos essas expressões em um sentido figurativo, nós temos em mente que ela está se referindo a algo não real,
ou ninguém acredita que você pode tapar o sol com a peneira. E a expressão chutar cachorro morto é uma das expressões que o brasileiro adora usar para falar de qualquer situação ou de qualquer coisa, para criticar alguém que já está morto ou já está derrotado, não é? Por exemplo, se você torce para o Corinthians, toda derrota é chutar cachorro morto, porque já é um time que está falido, e qualquer derrota já não faz mais tanta diferença assim. No final dos anos 90, queridos, no começo dos anos 2000, Ronaldo Fenômeno era um dos jogadores mais importantes de todo o mundo. E em 2002 estava chegando a famosa Copa do Mundo. No ano 2000, Ronaldo ele tem 2 graves lesões no seu joelho. E alguns jornalistas da época vão dizer que Ronaldo era um cachorro morto em termos de futebol. Ele já não servia para mais nada. E você lembra o que aconteceu, não foi? Chegou a Copa de 2002 e o Ronaldo, além de trazer o pentacampeonato, ainda foi artilheiro daquela Copa, mesmo com 2 lesões graves no joelho. É bom, queridos, quando nós olhamos para essas expressões e elas significam muito mais do que nós estamos habitualmente acostumados a usar elas. Hoje nós veremos a história de alguém que se vê como um cachorro morto. Alguém que diz de si mesmo: quem é, pois, o teu servo para teres usado de misericórdia para um cão morto como eu? Veremos a história de Mefibosete, queridos, e queremos, à luz desse texto, entender a aliança de Deus com o seu povo em 3 lições. Eu quero fazer isso sobre o tema nesta noite, a aliança com um cão morto. E quero ver com você 3 lições da aliança de Deus com o seu povo, que ele está agora figurativamente falando com Mefibosete, mas que também são aplicados aos nossos corações. A primeira lição, queridos, que nós temos em todo esse texto que nós lemos, é que a base da aliança é a fidelidade do rei. Isso está do verso 1 ao verso de número 5. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. Mefibosete ficou aleijado quando ele tinha por volta de 5 anos de idade. A sua ama, a sua cuidadora, ao receber a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos em combate, ao correr com Mefibosete, deixa que aquele bebê caia do seu colo e Mefibosete fica aleijado de ambos os pés. Nós não temos relatos nas Escrituras de como foi a infância ou a adolescência de Mefibosete, mas nós podemos presumir que com certeza não foi uma infância e uma adolescência fácil, uma vez que ele era coxo de ambos os pés. Não havia muletas ou cadeira de rodas ou um ambiente de integração naquela época para quem possuía uma deficiência física. Davi, então, conversa com Ziba, que havia sido servo na casa de Saul. Davi chama Ziba e pergunta se não há alguém da casa de Saul que ainda estivesse vivo para que ele pudesse usar de benevolência, para que ele pudesse usar de misericórdia. Ziba, então, vai responder positivamente, falando de Mefibosete, falando do filho de Jonatas que ainda está vivo. Davi, então, o manda chamar da onde ele está, da casa de Maquir, em Lodebar, que pelo texto nós entendemos que era um homem abastado, era um homem rico para ter cuidado de Mefibosete durante todo esse tempo. Eles estão em uma terra chamada Lodebar, que pelas indicações parece ter sido uma terra de sequidão, uma terra de pobreza. Aliás, Lodebar significa literalmente terra sem pasto, terra onde não havia alimento, onde não havia cultivo. Mefibosete, queridos, é o que alguns chamariam hoje de azarão. É um homem que havia nascido em uma família real, mas que perdeu seu avô e pai em uma batalha, e no mesmo dia, por conta de uma queda, ele ficou paralítico. Todo o futuro como príncipe de Mefibosete, como descendente de uma família real, estava agora comprometido. Todas as regalias de morar em um palácio haviam sido perdidas. Todos os benefícios de ficar perto do rei de Israel havia cessado. Um homem que, por conta de sua queda, teve toda a sua vida comprometida. Foi afastado do rei e agora estava inoperante,
sem a menor possibilidade de fazer algo por si mesmo, se alguém não usasse de benevolência, se alguém não usasse de graça, se alguém não usasse de misericórdia para com ele. Quando falamos assim de Mefibosete, nós podemos nos perguntar se é dele mesmo que estamos falando, porque essa história nos lembra muito uma outra história, lá em Gênesis, no capítulo de número 3, onde um casal, por conta de sua queda, fez com que toda a humanidade fosse agora comprometida, os afastando do rei, e agora toda a humanidade estava inoperante, sem a menor possibilidade de fazer algo por si mesmo, se alguém não exercesse misericórdia. Mefibosete, queridos, recebe graça e misericórdia da parte do rei Davi. E isso ocorre porque Davi havia feito uma aliança com Jonatas. Veja o que ele diz no verso de número 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Jonatas e Davi haviam feito uma aliança quando Jonatas ainda era vivo. E Davi prometeu que usaria de benevolência com a posteridade de Jonatas. Davi não eliminaria a sua descendência. Jonatas e Davi fazem um pacto. Jonatas e Davi fazem uma aliança, um compromisso, um contrato mútuo entre ambos, prometendo que a descendência de ambos será mantida por aquele que se mantiver vivo. Davi jura para Jonatas que não permitiria que os seus feitos fossem apagados, que a sua história como filho de Saul fosse esquecida. E não é isso, queridos, que Cristo fez por mim e por você? Nós estávamos aleijados espiritualmente, nós estávamos coxos por conta de uma queda, afastados da presença e da mesa do rei. Mas porque Deus é fiel à aliança que Ele fez, nós fomos chamados de volta e agora nós temos esperança. Quando olhamos para Mefibosete, queridos, nós podemos ver como Davi se lembra da aliança que ele havia feito com Jonatas, da amizade, da irmandade, do amor imanente que ele sente quando ele vê Mefibosete. Quando Davi olha para Mefibosete, a imagem que ele vê é a imagem de Jonatas. É a imagem da aliança que ele havia feito, da promessa que ele fez com Jonatas de que ele manteria aquela aliança. Não se engane, meu querido irmão. Não pense que é por suas obras ou por seus feitos que a sua aliança com Cristo é mantida. O pacto de Deus com os homens, meus irmãos, é mantido pela fidelidade que Cristo tem com a sua aliança. Nós não poderíamos, queridos, fazer nada para merecer a misericórdia, a graça e a benevolência de Deus. É justamente porque Cristo é fiel que a sua aliança não cai por terra. Mefibosete não poderia fazer nada para merecer graça e misericórdia da parte de Davi. O que ele poderia fazer sendo coxo? O que ele poderia fazer sendo aleijado de ambos os pés? Ele não poderia trabalhar. Ele não poderia ter uma vida comum como todos os outros, mas Davi usa de misericórdia para com ele, pela aliança que Davi um dia havia feito com Jonatas. Queridos, Deus um dia fez uma aliança conosco. Deus fez uma aliança comigo e com você. E quando Cristo nos resgata das trevas, quando Cristo nos tira do mar de pecado em que nós nos encontrávamos, quando Ele faz uma aliança conosco, é por causa da fidelidade dEle a essa aliança que nós podemos continuar. É por conta da fidelidade de Cristo que a aliança não é quebrada, que o contrato não é rompido, que o pacto não é desfeito. Você não consegue manter, meu irmão, a sua promessa de fazer dieta durante 2025. Quanto mais fazer a promessa de manter a aliança que um dia Cristo fez com você. Nós temos responsabilidade diante dessa aliança, é verdade. Mas essa aliança não é mantida por nada do que nós façamos. Nenhuma de nossas obras, queridos, pode ser digna de merecer misericórdia, graça ou benevolência da parte de Deus. Cristo fez uma promessa, queridos, e essa promessa se resume a: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E por conta dessa promessa, a nossa salvação está garantida, porque Cristo a garante.
Nossa salvação não é garantida, queridos, porque nós seguramos fortemente a mão de Cristo, mas é porque Cristo segura fortemente as nossas mãos. Nós entendemos, queridos, a partir do texto, que a base da aliança é o pacto da fidelidade que Deus fez com o seu povo. Nós temos esperança de perseverar, temos esperança de continuar, temos esperança de, em meio à tormenta, saber que chegaremos ao final da carreira que nos foi proposta, e que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la, e nada disso é mérito nosso. Nada disso é por obra que nós possamos fazer, tudo isso é porque Deus é fiel à aliança que Ele fez comigo e com você. Olhe desde o Gênesis, meu irmão, como as sucessivas alianças que Deus fez foram rompidas pelos homens. A aliança que Deus faz com Adão, Ele quebra. A aliança que Deus faz com Noé, Noé também peca, quebrando a aliança. A aliança davídica, Davi também não é perfeito, peca, quebrando a aliança, mas Cristo vem, e Deus agora faz uma aliança com Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, todos os homens e todas as mulheres, em todos os lugares, em todos os tempos, que ouvirem a sua voz, que se arrependerem, que crerem no Evangelho, serão agora feitos filhos de Deus, e tendo sido feitos filhos de Deus, eles têm segurança nessa promessa, porque Cristo garante a aliança que Ele fez conosco. Mas não apenas isso, queridos, quando olhamos ainda para o texto, nós entendemos que na aliança que Cristo fez conosco, nós fomos adotados, e tendo sido adotados como filhos, nós agora temos uma herança. Isso está do verso 6 ao verso de número 11. Davi chama Mefibosete. E alguns irão dizer, inclusive em uma tradução mais literal do texto, que Davi não apenas chamou Mefibosete, mas que Davi mandou buscar Mefibosete para o seu reino. Lembre que ele era aleijado, muito provavelmente Davi manda uma carruagem real ir até Lodebar e trazer Mefibosete de lá. Ele agora se apresenta diante do rei, ele se inclina, ele se prostra e se coloca na condição de servo. Eu fico imaginando, o texto não fala, mas eu fico imaginando qual deve ter sido o pensamento de Mefibosete ao se apresentar diante do rei Davi. Será que ele pensou, será que o rei Davi vai me matar? Até porque era comum neste tempo que, quando uma nova dinastia começava, o novo rei eliminasse os descendentes da dinastia anterior, para que não houvesse uma tentativa de usurpar o trono. Mas Mefibosete, queridos, ouve da boca do próprio Davi que ele não deveria ter medo, de que ele receberia a benevolência da parte do rei, e de que todas as terras que foram de Saul, todas as terras que Saul um dia possuiu, agora lhe pertenciam. Mas Mefibosete não apenas recebe as terras que foram de Saul, seu avô, Mefibosete agora comeria pão, sempre à mesa do rei. Todos os dias e todas as noites, quando o próprio rei Davi fosse jantar, quando o próprio rei Davi fosse almoçar, quem estaria lá com ele? Mefibosete. Ele recebeu, queridos, uma herança ao ser chamado por Davi. E eu fico imaginando quando o rei disse para Mefibosete, não temas. Como esse não temas deve ter soado como um ar de alívio no coração de Mefibosete. Como deve ter sido inesperado para ele ouvir esse não temas. Deve ter ressoado em seus ouvidos como o repique de uns sinos prateados, como o som de águas límpidas correndo da fonte. É impressionante notarmos, queridos, que todo o capítulo 9 cita 4 vezes a expressão, comerás à minha mesa. Fazer uma refeição, irmãos, à mesa do rei, não era para qualquer um. Não era qualquer pessoa que podia entrar no palácio de Davi e falar, rei Davi, hoje eu vim tomar café com o senhor. Hoje eu vim almoçar, hoje eu vim comer pão junto com você. Não era assim que funcionava. Era a associação mais íntima que qualquer pessoa poderia ter com o rei de Israel. Se você fosse, meu irmão, enviado para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, isso simbolizaria alguma coisa. Mas agora, se você fosse convidado para jantar com o presidente dos Estados Unidos, com certeza isso teria um peso diferente. Mefibosete, queridos, comia continuamente à mesa do rei. E o verso 11 diz que ele fazia isso
como se fosse um dos filhos de Davi, como se ele fosse um dos próprios filhos que Davi havia tido. Ele foi adotado. Ele agora possuía todos os direitos de filho. Mefibosete agora possuía uma herança por ter sido chamado pelo rei de Israel. Conosco não é diferente, irmãos. Deus, graciosa e amorosamente, buscou homens e mulheres indignos por sua própria iniciativa e o tornou seus filhos. Seus filhos queridos, com base unicamente na confiança que eles têm em seu verdadeiro Filho, Jesus Cristo. Por causa da adoção, irmãos, os crentes agora são feitos filhos de Deus. E por terem sido feitos filhos de Deus, eles irão partilhar a plena herança de Jesus Cristo. A todos os cristãos, Deus declara, dizendo em 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 e 18, eu os receberei e serei pai para vocês, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, queridos, nos dá garantia maravilhosa de que Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O mesmo Paulo, queridos, ao escrever Romanos, lá no capítulo 8, verso 17, diz que se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso é suficiente para você, meu irmão? Saber que a herança que era única e exclusiva de Jesus será partilhada com você. De que ter sido feito filho de Deus, meu irmão, não foi um ato único e exclusivamente momentâneo, mas é um ato eterno e que agora a herança de Jesus será partilhada com você. Isso é algo, queridos, que às vezes eu me pego pensando, de que a herança celestial que pertencia ao homem perfeito chamado Jesus será partilhada comigo e com você. Em que época da sua vida você diria que você merece a mesma herança que Jesus? Em que momento da nossa vida, irmãos, nós poderíamos olhar para o nosso próprio coração e afirmar, eu acho que eu mereço a mesma herança que Deus Pai dará para o seu Filho Jesus Cristo? Nós nunca mereceríamos, queridos, qualquer herança da parte de Deus. Nós mereceríamos apenas condenação eterna. Mas tendo sido feitos filhos, tendo sido adotados por Deus Pai, nós agora compartilharemos a mesma herança que o seu Filho Jesus. Nós agora fomos feitos co-herdeiros em Cristo Jesus. Isso deve ser suficiente para você, meu irmão, não desesperar na segunda-feira, quando o dólar aumentar. Deve ser suficiente para você, minha irmã, quando você for no mercado e o preço dos alimentos estiver mais caro. Deve ser suficiente para você quando o seu filho ou sua família tiver uma doença. Deve ser suficiente para o meu e para o seu coração, quando o dia da angústia bater a nossa porta, sabermos que fomos feitos herdeiros junto com Jesus Cristo. E que as dores desse mundo, as situações desse mundo, as aflições presentes não se podem comparar, como o texto bíblico vai nos dizer, com a glória que a nós será revelada por termos sido feitos filhos de Deus. Deve ser suficiente, meu irmão, para descansar o seu coração quando você ficar desempregado. Deve ser suficiente para descansar a nossa alma e a nossa vida, querido, quando os planos forem frustrados, quando os planos não derem certo, quando a conta bancária ficar vazia, meu irmão. Deve ser suficiente para descansar o teu coração o fato de que você foi feito filho de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Mas em Cristo, queridos, e na aliança, nós entendemos que ela é mantida por Jesus. Entendemos que fomos adotados e que temos herança, mas não apenas isso. Na aliança nós também temos perseverança até o fim. Isso está do verso 12 ao verso
13. Mefibosete não foi apenas chamado para o reino de Davi. Ele não jantou com Davi, meu irmão, uma única vez e depois voltou para Lodebar. Mefibosete agora viveria eternamente junto com o rei. Ele ouviria as conversas familiares do rei Davi. Ele celebraria quando houvesse festa real no palácio. Ele veria o rei todos os dias da sua vida. Ele teria livre acesso para se sentar na escadaria do palácio e gastar horas de boa conversa com o monarca de Israel. Não era algo passageiro, meu irmão. Não era algo de vez em quando. Olha, Mefibosete, vem aqui comer pão na segunda e aí semana que vem você volta. Não era de 15 em 15 dias. Não era uma vez no mês. Era algo diário e contínuo. Mefibosete agora perseveraria em permanecer na casa do rei. Ele moraria agora, queridos, em Jerusalém, seu novo lar, de um lugar árido e seco como Lodebar para a cidade santa. O evangelicalismo brasileiro, no geral, irmãos, vai interpretar todo este capítulo com a famosa frase: Deus irá te tirar de Lodebar e te colocar nos lugares celestiais. Não é assim? Todas as vezes que ouvimos qualquer pregação neste capítulo ou qualquer música, é a ideia de que Deus irá te tirar de Lodebar e te colocar em um lugar de vitória e de glória. Mas quando lemos o capítulo, querido, nós entendemos que o foco do texto não é falar de Mefibosete. O foco do texto é falar sobre a graça e a misericórdia que Davi está exercendo para com ele. Tendo sido feitos filhos de Deus, irmãos, tendo sido feitos cordeiros de uma herança que não era nossa, nós iremos perseverar. Nós, queridos, da mesma forma que Mefibosete, comeremos pão continuamente à mesa do nosso rei. O final do verso 13, querido, chama a atenção. Veja o que diz. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre pão à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. É difícil entendermos a motivação do autor ao frisar novamente que Mefibosete era coxo de ambos os pés. Mas talvez seja, queridos, para que nós, os leitores, não nos esqueçamos de quem Mefibosete era. Para que nós não nos esqueçamos, irmãos, de que, apesar de ter sido feito filho de Davi, apesar dele agora ter herança, apesar dele perseverar, apesar dele ter sido tirado de um lugar sem provisão, Mefibosete continuava coxo. Ele continuava paralítico. Nós aguardamos, irmãos, do alto céu, o dia em que o Cristo, mantenedor dessa aliança, voltará e removerá de nós toda a marca de pecado que ainda suja o nosso coração. Nós aguardamos com esperança, queridos, o dia que os céus irão se romper e veremos Jesus Cristo voltar. O dia em que os nossos corpos serão glorificados. O dia, queridos, em que nós iremos olhar para a paralisia do pecado que tanto insiste bater à porta do nosso coração e agora o pecado será de uma vez por todas arrancado de nós. Como Mefibosete, queridos, nós podemos clamar ao Rei da Glória, ao Rei Jesus: quem é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? É interessante pensarmos na expressão cão morto que Mefibosete usa. Porque chamar alguém de cão nessa época já era um insulto gravíssimo. Mas chamar alguém de um cão morto, quanto você pagaria em um cachorro morto? Quanto vale um cão morto? O que você pode fazer para com ele? Mefibosete se vê nessa situação. A situação de paralisia que lhe aflige, ele lhe vê como um cachorro morto. Houve um teólogo presbiteriano escocês chamado Samuel Rutherford, que certa vez ele pronunciou que ele não era mais nada do que um galho seco, do que uma fonte sem água. Para que serve um galho seco?
a não ser para botarmos fogo nele. Nós olhamos, queridos, para a nossa situação diante de Deus, e mesmo sendo, queridos, um galho seco, mesmo sendo um cachorro morto, o nosso Deus nos concede o mais íntimo convívio consigo mesmo. Porque, meus irmãos, quando Deus olha para nós, a lembrança que Ele tem, queridos, é do seu amado Filho Jesus. O povo do Senhor é querido por amor a outrem. Não se engane, meu irmão, Deus lhe ama, e isso é verdade, mas Ele não lhe ama por você mesmo. Ele lhe ama pelo mérito do seu Filho Jesus. Ele lhe ama, meu irmão, porque foi o Filho dele que levou o meu e o seu pecado naquela cruz. Foi por causa das nossas transgressões que o seu Filho mais amado foi crucificado. Enquanto aguardamos o retorno desse Rei, acheguemos-nos à mesa, meu irmão. Acheguemos-nos à mesa do Rei Jesus. A mesa de um rei é um nobre esconderijo para pernas aleijadas pelo pecado. No banquete do Evangelho, queridos, nós aprendemos a nos gloriar nas enfermidades, porque o poder de Cristo repousa nas nossas fraquezas. Há uma cineasta americana chamada Julie Martin, e um dia ela resolveu fazer um poema sobre o capítulo 9 do segundo livro do profeta Samuel. E ele se chama assim: Graça em um lugar árido. Quero ler para você. Eu era aquele Mefibosete, aleijado pelo meu orgulho distorcido e me escondendo de você em um lugar árido. Um lugar onde você não poderia me encontrar, onde você não me daria o que eu merecia. Mas de alguma forma você me encontrou, e eu não entendo porquê. Mas você me deu aquilo que eu não mereço. Você não apenas poupou minha vida desolada, mas a tornou abundante. E aqui em sua mesa, eu agradecerei a você, meu Rei. Queridos, por mais que ainda continuemos aleijados pelo pecado, por mais que ainda continuemos coxos pelas enfermidades do mundo caído que aflige a nossa vida, existe a mesa do Rei aonde podemos nos achegar. A mesa do Rei é um bom lugar, meu irmão, para você colocar os seus pecados diante dele. É só na mesa do Rei, queridos, que a nossa deficiência espiritual não será vista. É só na mesa do Rei, comendo pão continuamente junto a Ele, nós podemos ter esperança, mesmo com o nosso coração caído. Quantos pecados você cometeu essa semana que passou, meu irmão? Você consegue contar? Existe um lugar, queridos, onde nós podemos depositar tudo isso. Um lugar, meu irmão, onde não irão olhar para nós e dizer: lá vai o aleijado e o coxo espiritualmente. E esse lugar se chama a mesa do Rei Jesus. É junto a Cristo, queridos, que a nossa deficiência espiritual não é levada em conta. Da mesma forma que Mefibosete está comendo pão junto à mesa do rei, e a sua deficiência não é levada em conta porque o rei se mantém fiel à aliança que ele fez. Junto à mesa do Rei Jesus, queridos, nós temos a mesma oportunidade. Porque Deus se mantém fiel à aliança que Ele fez. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Isso acalenta o teu coração, meu irmão? Acalenta o teu coração saber que apesar dos teus pecados, que apesar das tuas iniquidades, se você foi feito filho de Deus, o melhor lugar para se estar é junto à mesa do Rei. Junto ao banquete do Evangelho, queridos, nós temos esperança. E da mesma forma, queridos, que Mefibosete, nós precisamos continuar olhando continuamente para o nosso próprio coração. Pois termos sido feitos filhos de Deus, ainda não tirou todo o pecado do nosso coração.
Falávamos essa manhã em nossa escola dominical, lá na primeira igreja, sobre como o pecado ainda está intrinsecamente em nós. E enquanto nossos corpos não forem glorificados, nós lutaremos continuamente contra o pecado. Mas aquele que começou a boa obra em nós, queridos, é fiel para terminá-la. E se Deus começou uma boa obra de salvação em você, Ele irá terminar. E um dia, meu irmão, estaremos juntos, junto com Mefibosete. E Mefibosete não estará mais aleijado, nem coxo dos seus pés. Da mesma forma que aquele pecado que te persegue, da mesma forma que aquela iniquidade que parece tão difícil de vencer, um dia, queridos, nós estaremos perfeitos diante do nosso Cristo. E agora, as marcas deixadas pelos nossos pais lá no Éden não nos afetarão mais. O Mefibosete, meu irmão, poderá correr como Azael, como um jovem. E nós poderemos, queridos, da mesma forma, diante de Cristo, ver que agora o nosso coração foi transformado. Achegue-se à mesa do rei, meu irmão. Existe esperança para aleijados espiritualmente, porque o rei é fiel à aliança que ele fez com o seu povo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Cristo, nessa noite. E nós queremos, Senhor, sermos homens e mulheres melhores. Nós queremos, Cristo, nos colocar diante de Ti, mesmo com as nossas fraquezas e as nossas iniquidades e os nossos pecados. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Jesus, e confessar a nossa pequenez. A aliança que o Senhor fez conosco, Senhor, será mantida não pelas nossas obras e não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor é fiel à aliança. Termos sido feitos filhos dessa aliança, Senhor, faz com que agora nós temos uma herança que pertencia única e exclusivamente ao Seu Filho Jesus, e agora será partilhada conosco, Cristo. Mas nós, Senhor, iremos perseverar porque o Senhor é o mantenedor da aliança que o Senhor fez. E enquanto Cristo, o dia da nossa glorificação não chega, nós precisamos olhar continuamente para o nosso coração e ver como continuamos, Senhor, aleijados espiritualmente. Ver como continuamos, ó Deus, coxos espiritualmente, sem esperança de fazer nada se alguém não usar de misericórdia e benevolência para conosco. Usa de graça para conosco, Senhor. Porque se não for o Senhor, nós não podemos fazer nada. O Senhor irá terminar a boa obra que o Senhor começou em nossos corações, Jesus, e não é por nós, mas é porque quando o Senhor nos resgatou, o Senhor fez uma aliança conosco, Cristo. E essa aliança se mantém pela obra do Seu Filho Jesus naquela cruz. Que essa seja a nossa esperança, Senhor, continuamente. Que esse seja o bálsamo para o nosso coração no dia mau. Que essa seja a alegria da nossa vida, Senhor, quando a angústia bater na nossa porta. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.